Amados da PIB Nova Vida, de acordo com o nosso plano de leitura, hoje, 14 de abril, iniciamos a leitura de 2 Reis. Eu quero destacar 4 pontos desta leitura para a nossa reflexão. Primeiro ponto: quando Deus separa alguém para a sua obra, ele sinaliza isso de forma objetiva. Vemos esta verdade no capítulo 2, versículos 9 ao versículo 14, no exemplo da sucessão de Elias pelo profeta Eliseu, sinalizado pela passagem a seco do rio Jordão, e também logo a seguir pelo testemunho dos discípulos dos profetas em reconhecer que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. O segundo ponto que eu quero destacar é que quando não damos ouvidos à voz de Deus, nos frustramos. Assim como aqueles discípulos dos profetas não deram ouvidos ao profeta Eliseu, quando eles queriam procurar Elias pelas montanhas, pelos vales, Eliseu no primeiro momento disse, não adianta ir procurar. Mas eles insistiram, e eles foram e voltaram frustrados, porque não deram ouvidos à voz do profeta de Deus, não deram ouvidos à voz de Deus e não encontraram Elias. Terceiro ponto que eu quero destacar é que quando um milagre acontece ou uma bênção se recebe, o crédito deve ser dado a Deus. Vemos isso nos versículos 19 ao versículo 22, no mesmo capítulo 2. Quando aquelas águas más foram transformadas em águas boas, Deus deixa bem claro que Ele foi quem realizou aquele milagre. Não foi o sal jogado nas águas. Apesar de Deus ter usado isto, quem realizou o milagre foi Deus. Os irmãos sabem que, ao jogar o sal na água, a água não fica boa para se beber. Se formos lembrar também lá no deserto, quando o povo foi libertado do Egito, e no caminho, ali no deserto, eles se deparam com uma fonte de águas, mas as águas eram amargas. Deus também transforma aquelas águas em águas boas, em água potável, em água boa para se beber. Naquela ocasião não foi usado o sal, mas foi usado uma árvore. Então, amados, não importa o instrumento que Deus usa, não importa o recurso, o meio que Deus usa, o crédito deve ser dado a Ele. E devemos tomar um cuidado para não desviar o crédito de Deus para qualquer objeto, ou para qualquer coisa, ou para qualquer ação. O quarto e último ponto que eu quero destacar é o exemplo de Jorão. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, apesar de ter tirado a coluna de Baal que seu pai fizera. Mas Jorão continuou seguindo os pecados de Jeroboão. Jeroboão, com medo de que o povo o deixasse, que o povo não o reconhecesse mais como rei, adulterou pontos importantes, pontos que Deus havia estabelecido na lei para a sua adoração, para receber as suas bênçãos, para oferecer os sacrifícios. As pessoas que deveriam ocupar, por exemplo, um lugar de sacerdotes que deveriam vir da tribo de Levi. Jeroboão estabeleceu sacerdotes de outras tribos. Quem tinha dinheiro para oferecer
holocaustos que ele, como rei, pedia, ele ordenava sacerdote. Ou seja, Jeroboão adulterou a verdadeira essência da religião da antiga aliança. Esse exemplo, amados, para a nossa reflexão, cabe bem diante de muitas situações que vivemos hoje, onde pessoas estão mudando a essência do verdadeiro evangelho por práticas, algumas delas até abomináveis a Deus. Então ficam aqui essas 4 lições para a nossa reflexão. Deus sinaliza de forma muito objetiva quando Ele escolhe alguém, quando Ele separa alguém para a sua obra. Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós nos frustramos. Quando recebemos uma bênção de Deus, ou quando nos deparamos com um milagre, devemos dar crédito a quem é devido, à pessoa de Deus. E por último, cuidado. Deus estabeleceu a sua aliança conosco. Deus estabeleceu a maneira como Ele deve ser adorado e como esse evangelho deve ser vivenciado. Que eu e você tenhamos essas lições bem guardadas no nosso coração e que tenha um ótimo dia na presença de Deus.